Há muito tempo, existiam na savana dois tipos de girafa, as de pescoço curto e as de pescoço comprido, e as duas se alimentavam dos vegetais espalhados no chão. Só que, olha o que rolou. Com o tempo, esses vegetais foram ficando cada vez mais escassos. Daí, as girafas de pescoço curto, sem ter o que comer, acabavam morrendo. Já as de pescoço comprido se alimentavam das folhas do alto das árvores e sobreviviam, deixando um mundo de descendentes. Acho que você já sacou que esse é o princípio básico da teoria da seleção natural proposta pelo seu Darwin, né? As espécies que se adaptam melhor ao ambiente prevalecem. Isso naturalmente é um processo, mas não necessariamente é um progresso. Olá, criaturas! No 1001 Análises de hoje, a gente vai falar de uma obra muito pedida por vocês lá no Instagram do Salto, que é Canaã, de Graça Aranha. Esse livro foi publicado pela primeira vez em 1902, um pouco depois da abolição da escravatura. Talvez seja por isso que ele tenha tão bem marcado uma temática muito discutida na época, que é o conceito de darwinismo social. Mas, antes de a gente falar sobre isso, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque sem o seu apoio não tem como dar salto, né, criatura? Clicou aí? Então, bora para a análise de hoje. E, para falar de darwinismo social, é importante a gente entender, antes de mais nada, o que é darwinismo, né? E a história das girafas ilustra muito bem o que Darwin quis dizer quando falou em teoria da seleção natural. As girafas de pescoço comprido se adaptam melhor ao meio e por isso sobrevivem, se reproduzem e passam suas características para os seus descendentes. Tá tudo bem, é sobre isso. O problema é quando as pessoas começam a confundir um processo que é natural com um progresso social. Aí, criatura, a coisa acaba mudando completamente de figura. Pro seu Darwin, evolução era sinônimo de mudança. Em nenhum momento ele disse: as girafas de pescoço comprido são superiores, são melhores, têm inteligência mais avançada que as girafas de pescoço curto. Não, ele não disse isso. O que ele quis dizer, simplesmente, é que elas se adaptavam melhor ao meio naquela circunstância e por isso sobreviviam. Meu povo e minha pova, guarda bem uma coisa: evolução nunca significou, nem nunca vai significar progresso. Evolução significa mudança, transformação, e isso não necessariamente levou a algum tipo de hierarquia. A ideia de darwinismo social distorce a teoria de Darwin para encontrar respaldo científico numa ideia equivocada de superioridade de raças. Daí, para os seguidores dessa doutrina, do tal darwinismo social, a raça branca era superior e levaria a sociedade ao progresso. Tá louca? E presta atenção que você já vai entender onde Canaã entra nessa história. O livro é um romance de tese, meio ensaio e meio novela, sabe? E ele se passa no estado do Espírito Santo. Na narrativa, a gente é apresentado a dois jovens imigrantes alemães, o Milkau e o Lenz, que vêm para o Brasil, a terra prometida, em busca de progresso. Eles podem ser considerados arquétipos de diferentes linhas filosóficas e ideológicas, principalmente no que se refere à colonização. Eles são tipo amigos e antagônicos ao mesmo tempo, sabe? Só que o Milkau é pacífico, favorável à miscigenação de raças e admirador desse novo mundo. Já o Lenz é a personificação da guerra. Ele acredita na superioridade da raça alemã e defende que ela deveria dominar os nativos, tornando a região uma espécie de colônia. Gente, eu separei para vocês aqui algumas falas do Lenz em que dá pra gente sentir bem como esse ideal de darwinismo social, de superioridade de raças, tomava conta da mente dele. O homem brasileiro não é um fator de progresso, é um híbrido. E a civilização não se fará jamais nas raças inferiores. O problema social para o progresso de uma região como o Brasil está na substituição de uma raça híbrida, como a dos mulatos, por europeus. A imigração não é simplesmente para o futuro da região do país um caso de simples estética. É, antes de tudo, uma questão complexa que interessa o futuro humano. Vocês conseguem ver que a aplicação equivocada da teoria da seleção natural de Darwin no meio social acabou resultando em uma ideologia racista e preconceituosa? Meio que se aproveitaram das ideias do Darwin, deram tipo uma carteirada utilizando o nome dele para tentar legitimar e explicar de maneira determinista e reducionista a desigualdade em um sistema capitalista que alega ter a igualdade como sua palavra de ordem. Estudei em Roterdã, estudei em Paris,
Ufa! E eu nem preciso te falar onde mais a gente vê isso sendo aplicado, né? Se você pensou em nazismo, acertou. Eu mesma já viajei aqui direto para aquela série do Prime, O Homem do Castelo Alto. Vocês conhecem? A série é uma projeção distópica de como seria a vida dos norte-americanos caso os países do eixo tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial. Imagina viver em um país ocupado pelo Japão e pela Alemanha nazista. Só para você ter uma ideia, nessa distopia aí, a eutanásia dos povos considerados inferiores era muito comum. Afinal, rolava o famoso ideal da raça pura e superior, que hoje entendemos como racismo científico. Você conhece esse termo? A gente chama de racismo científico toda a crença pseudocientífica de que existem evidências empíricas que apoiam ou justificam o racismo ou superioridade racial. Em Canaã, isso fica mais que claro nas falas do personagem Lentz. Na obra, o jovem alemão acredita piamente no caráter degenerativo da miscigenação e acha que a imigração não representa a soma de novos elementos à fusão racial do país. Ela representa, muito pelo contrário, o declínio e a extinção do brasileiro. Olhem só essa outra fala. Não acredito que da fusão com espécies radicalmente incapazes resulte uma raça sobre que se possa desenvolver a civilização. Será sempre uma cultura inferior, civilização de mulatos, eternos escravos em revoltas e quedas. Enquanto não se eliminar a raça que é produto de tal fusão, a civilização será sempre um misterioso artifício. Todos os minutos rotos pelo sensualismo, pela bestialidade e pelo servilismo inato do negro. Pesado, né? Gente, o Lentz é um legítimo representante da espécie defensora da supremacia ariana e o que ele queria mesmo era o branqueamento da população brasileira. E vamos combinar? Gente que nem ele é o que mais tinha por aqui naquela época. Imigrantes que habitavam o Brasil e acreditavam ser superiores aos indígenas e aos negros africanos, se achando no direito de explorar e tratar com desumanidade outros povos. E sabe o que é pior? Ainda hoje existe muita gente que pensa assim. Você fala, será que eu tô suja? Não, filha, você tá podre! E é por isso que a gente aposta tanto nesse assunto como tema da redação da UEM em 2022. Pensa no enunciado assim: a mistura de raças é apresentada em Canaã como possibilidade de desenvolvimento da nação. É possível afirmar que a miscigenação conduziu o Brasil a uma democracia racial? E aí, o que você falaria se esse fosse o tema da sua redação? Eu já escrevi a minha dissertação e coloquei como título o seguinte: Da evolução à libertação. Existe democracia racial no Brasil? Se você quiser ler a minha redação modelo sobre esse tema e ainda conferir uma análise literária super detalhada que a gente fez de Canaã, a gente deixou o link aqui embaixo na descrição do vídeo. No material, a gente também levantou todos os aspectos da obra, como linguagem, gênero, enredo, período literário e as principais temáticas presentes no livro. A análise ainda inclui todo o detalhamento do conto A Escrava, que é outra leitura obrigatória para quem vai tentar o vestibular da UEM em 2022. E eu tenho certeza que você vai amar muito esse material. Aproveita, vai! Agora, se você parou nesse vídeo sem querer, mas já leu Canaã, comenta aqui embaixo qual foi a temática que mais chamou sua atenção nessa obra. Conta pra gente também qual livro você quer ver na nossa próxima análise. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e juízo!